Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. No nosso encontro de hoje, nós veremos. É uma aula de retomada, tá? Agora as próximas aulas serão aulas de retomada de conteúdo, aí marcando o final do trimestre, início do outro trimestre. Então nós vamos relembrar os aspectos da poesia do início do século XX, interpretar alguns poemas de acordo com as condições de produção literária do período e revisar o funcionamento de figuras de linguagem na poesia. Para isso, um pequeno texto, que não é uma poesia, mas que já vamos entender por quê. Vou ler com vocês e depois eu proponho aí umas perguntinhas, tá? A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sobre o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica. Riqueza vegetal. O minério. A cozinha. O vatapá, o ouro e a dança. Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos. Comovente. Rui Barbosa. Uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza. A riqueza dos bailes e das frases feitas. Falar difícil. O lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi assim. Eruditamos tudo. A nunca exportação de poesia. Bom, obviamente são só alguns fragmentos. Esse é do Manifesto Pau-Brasil, do Oswald de Andrade. Então eu gostaria que vocês respondessem as seguintes questões. Eu gostaria de pedir também que vocês tentassem escrever, responder por escrito no caderno, que é bem mais interessante nessas questões textuais, tá? Então só duas perguntinhas aqui. A partir dessa leitura, quais as suas impressões? Então, eu gostaria que você, aí, em até 5 linhas, comente o tema, a forma em que o texto está escrito, a compreensão, ou seja, o que você entendeu desse manifesto aí. E, por 2, qual é a crítica presente nesse fragmento? Se você perceber, ele tem um tom crítico, eu gostaria que vocês tentassem descobrir aí o que exatamente ele está criticando, o que ele está falando no texto, quais as suas impressões e qual crítica ele faz, ok? Já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, eu perguntei primeiro, né, quais as suas impressões para você escrever. Obviamente que é um texto pessoal, vai ter aí várias possibilidades de resposta, mas eu espero que vocês chegaram em alguma coisa como que ele está falando do fazer poesia em si, né? Ele está falando do ato de fazer poesia e ele tem uma espécie de linguagem, vamos dizer assim, telegráfica, né? Ele escreve por frases curtas, né? Ele dá pequenos fragmentos de frase, assim. Ele fala palavrinhas curtas, não períodos muito compostos, né? E depois eu pedi que você descobrisse, né, ou percebesse ali que crítica ele está fazendo nesse texto. Ele está fazendo, basicamente, criticando a erudição, né? Ele está criticando essa erudição exagerada em tudo. E, como ele está falando de poesia, principalmente, ele dizendo que a poesia não precisa disso, que a poesia está no simples, está no cotidiano, está principalmente na cultura brasileira. Isso que eu trouxe, esse trecho, né, eu já tinha dito, é o Manifesto Pau-Brasil, do Oswald de Andrade. Ele foi publicado em 1924. O manifesto é um tipo de texto onde você, não é um texto onde você está fazendo aquela arte, mas é mais ou menos um texto onde você dá alguns critérios, faz algumas menções de como deve ser a arte. Então, o Manifesto Pau-Brasil não é exatamente uma obra de arte, mas ele fala sobre as obras que deveriam seguir certas características, certas observações que ele faz ali. Esse período é conhecido, né, que o Oswald produz esse texto, é conhecido como modernismo. Nós já falamos em outras aulas, o modernismo é uma escola literária que aconteceu aí no início do século XX e ele acontece sobre forte influência das vanguardas europeias. Como isso? Na troca do século XVIII para o XIX, do XIX para o XX, na verdade do XVIII para o XIX também acontece, mas é outra história, né? Do XIX para o XX, acontece uma série de mudanças, principalmente na arte, e isso vai ferver muito lá na França, né? Na Europa de modo geral, mas principalmente em Paris, na França, onde vários artistas vão se reunir para discutir o fazer arte. Basicamente o que o manifesto né, o Manifesto Pau-Brasil do Oswald de Andrade comenta mais ou menos o fazer poesia. Então, lá na Europa, no início do século, nessa troca, né, do século XIX para o século XX, eles se reúnem, muitos artistas, e começam a discutir o fazer arte. E vão surgindo muitas ideias que ficaram conhecidas como as vanguardas europeias, né? Eles foram movimentos que revolucionaram o mundo das artes. Tem aqui alguns nomes lembrando como eles ficaram conhecidos. Só para vocês entenderem. Esses artistas se reuniam e eles questionavam o fazer arte até aquele momento. E justamente, a partir dos seus questionamentos, eles passam a produzir uma série de discussões e de resoluções de como deve ser a arte a partir daquele momento. Então, esses movimentos são bastante conhecidos. Tem ali o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo. Eles basicamente surgem com as artes plásticas, mas acabam sendo absorvidos pelas outras artes, como teatro, literatura, né, que é o que nós estamos trabalhando, e dança, enfim, as outras artes. Mas ele basicamente nasce das artes plásticas, né? E por que isso? Nesse início de século, eles ainda estavam colhendo os frutos da industrialização, né? O mundo estava se tornando muito próximo do que nós conhecemos hoje. E, principalmente, o advento da fotografia ficou muito forte, né? A fotografia passou a ficar mais presente naqueles dias, tornando a figura do pintor, que até então era mais ou menos um retratista, ou seja, a função do pintor era retratar aquele momento da realidade, né? Perdeu um pouco o sentido, né? Porque ele ficava ali horas e horas e horas, dias, meses, pintando um quadro de uma paisagem ou de uma pessoa, e agora com a fotografia bastava um clique. Não era tão simples assim no início, mas enfim. Bastava lá um clique e você tinha aquele fragmento de realidade muito mais fácil e simples. Então, isso forçou com que, principalmente os pintores, repensassem o seu fazer, né? Qual o espaço que nós temos no mundo. E isso fez com que eles quebrassem uma série de normas e de conceitos até então estabelecidos e revolucionassem a sua arte, né? Foi isso que mais ou menos veio a se tornar as vanguardas, tá?
Inclusive, uma delas, que vocês já devem ter estudado, isso aqui é só uma revisão, é chamada de futurismo. Eu gostaria que vocês tentassem lembrar o que é o futurismo, né? É um que surgiu na França com o Manifesto Futurista do Marinetti, que defendia a arte como uma expressão subjetiva dos sentimentos, que propunha o uso do humor e a geometrização da realidade, ou que defendia o verso livre e as palavras soltas. Bom, o futurismo defendia o verso livre e as palavras soltas, que é algo que nós vamos ver mais para frente, porque se você lembra quando você estudava literatura na escola, normalmente as novidades vinham da Europa. O Brasil, né, estava começando ainda, por mais que já tivesse aí algumas centenas de anos, estava começando, a cultura era muito pouca aqui, então ela vinha muito importada da Europa, e neste momento não foi diferente. Então o que aconteceu? Muitos artistas daquele começo de século do Brasil foram para a Europa, viram toda aquela efervescência cultural que estava acontecendo, né, essas vanguardas, e trouxeram para o Brasil. Né, conversando entre os artistas brasileiros, e como eles também quiseram quebrar os conceitos, inovar na arte, e daí como que eles mostraram isso? Num evento que ficou conhecido como a Semana de Arte Moderna, que foi na verdade foram 3 dias só, né, mas enfim, foram alternados, então meio que durou perto de uma semana. Então foi um evento artístico tipo uma exposição, né? De diversas frentes artísticas, pintura, música, teatro, enfim, literatura. Então esses artistas do momento, eles quiseram mostrar as suas obras dentro desses novos conceitos que vinham inspirados nas vanguardas. Então a Semana de 22, como ela ficou conhecida, ela é basicamente isso. Ela aconteceu em 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, ela marca oficialmente o começo do modernismo no Brasil, mas ela tem essa ideia, essa marca temporal, porque ela realmente foi um primeiro momento onde os brasileiros, né, a crítica, o público, tiveram acesso a essas inovações artísticas e conceituais. E já vou dizendo que foi um fracasso total de público e crítica, né? Porque ninguém entendeu muito a proposta, a coisa foi um pouco complicada. Bom, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Do mesmo Oswald, né? Lembrando que aquele era um manifesto, não era uma poesia, né? O Oswald escreveu esse poema pequeno aqui, chama Erro de Português. Eu já até trabalhei numa outra aula, mas eu gostaria que vocês lessem e respondessem as seguintes questões. Que você visse como é a forma, como é a linguagem, qual é o assunto, o tema e que estado de espírito do poeta. Então, já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, uma das características do modernismo, vamos dizer assim, na poesia, que eles pegaram, nós vamos comentar mais daqui a pouco, mas assim, foram várias quebras de conceitos, várias mudanças na forma de fazer poesia. Então, o Oswald, que é um dos que propuseram, inclusive, né, naquele manifesto Pau-Brasil, a uma valorização maior da cultura brasileira, enfim, a trabalhar com a questão dos versos livres. Então, nós percebemos isso aqui. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É um poema bem famoso, bem conhecido, cai bastante no Enem, inclusive, em concursos, vestibulares, de modo geral. O Oswald de Andrade, esse poema, ele já apareceu várias vezes. Então, aqui o Oswald, nesse poema curto, por que ele aparece tanto e eu também trouxe aqui? Porque ele sintetiza muitas características. Primeiro, a forma. Ele trata versos livres, né? Vocês viram que não tem rima, a linguagem é fluida, quase como uma prosa, né? A linguagem, ele não tem nenhum rebuscamento. É uma linguagem coloquial, é uma linguagem bem informal, que você poderia dizer no dia a dia. Né? Você percebe que ele usa debaixo de uma bruta chuva. Né? Ele tem um jeito de falar bem simples, bem tranquilo, que você poderia falar ali com o teu vizinho no dia a dia ali. Então ele quebra um pouco essa erudição que era conhecida dos poemas até então. O assunto, ele fala justamente de fatos cotidianos, no caso aqui um fato histórico, né, que ele fala do descobrimento do Brasil, mas você vai perceber que tem uma coisa muito do dia a dia ali, né, de como se tivesse chegado ontem. E o estado de espírito é de humor. Você vai perceber aí, né, tem um senso de humor na forma como ele trabalha essas questões no poema. Então, o modernismo, como eu disse, ele é a última escola que nós estudamos sistematicamente, né? Ela acontece, ela inicia no começo do século XX e ela vai mais, aí na semana de 22, e ela vai mais ou menos até 1960, 1980, isso varia de autor para autor. E então é um período bem largo aí, e recente, e é a última escola que nós estudamos mesmo na escola sistematicamente, porque da década de 80 para frente, tem gente que está até viva ainda, então não está ainda determinado um período, é o que está acontecendo, então a gente chama aí que é o pós-modernismo, mas são as tendências contemporâneas, né? Elas ainda estão acontecendo, então o que nós estudamos mesmo é o modernismo, esta última escola. Na época, eu já tinha comentado que o mundo estava numa mudança grande, né? A entrada do século XX, ela marca aí uma grande mudança geral no globo, por causa de muitos acontecimentos do século XIX, né? Principalmente a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Isso veio caminhando e então muita coisa acontece no mundo nesse período, então é um período muito forte. Mas no Brasil especificamente, além de todas as mudanças sociais, políticas, enfim, econômicas, oriundas de uma série de mudanças do globo mesmo, né? As cidades passam a ficar maiores, começam a surgir as indústrias, empregos de jeito mais sistemático, enfim. Mas no Brasil ainda é um país mais agrário, né? Um país mais rural, né? Nós plantamos, e então estava ainda muito forte o chamado economia café com leite, ou seja, tem esse nome porque a governança do país, né, os governos, ficavam alternando entre os estados numa época mais ricos, que era São Paulo e Minas, por isso chama café com leite, né? O São Paulo, um grande produtor de café, Minas, um grande produtor de leite na época, então ficava essa brincadeira, né, do café com leite, então eles chamavam da economia, né, da política café com leite. Eu também disse que tinha muitas transformações no campo das metrópoles, né? Esse termo metrópole, São Paulo, inclusive, ela cresce muito nesse período, outras cidades também, mas São Paulo é o centro do crescimento naquele momento, né? E tem um processo muito grande industrial e urbano e o fortalecimento da burguesia e a chegada dos imigrantes, né? Você começa a ter um processo de imigração grande também, principalmente vindo da Europa, né? Italianos, alemães, enfim, vários povos vêm para trabalhar aqui, enfim, tem a questão da guerra que
que surgiu nesse período também. Enfim, tem uma série de questões que acontecem no mundo, então é uma época muito efervescente, e socialmente, economicamente, politicamente. Tudo isso forma um caldeirão, né, de tensões e de discussões, e aliados às vanguardas também, essas discussões do campo na área artística, tudo isso culmina no chamado modernismo, onde todas essas questões de inovação, de mudança, elas aparecem e nos poemas. Inclusive isso que eu falei da modernização, da questão de metrópole e tudo mais, tem aqui o Mário de Andrade, que não é parente do Oswald de Andrade, mas enfim, eles têm esse nome muito parecido, e eles eram conterrâneos, e eles trabalhavam juntos e se conheciam, mas não eram parentes. Tem aí um pedaço de Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Então, de novo, um tempinho aí para vocês. Gostaria que vocês olhassem forma, linguagem, o tema e o estado de espírito e já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, vocês percebem que nesse poema ele fala da burguesia, ele fala da imigração, ele fala de São Paulo, ele fala do processo industrial, né? Enfim, é um poema onde justamente ele vai aproveitar este momento todo que eu comentei e colocar no seu poema, além de que é um formato bem simplificado, né? Não tem exatamente rima, né? Você até não percebe bem, conforme a gente já conhecido, com estrofes, rimas todas bonitinhas, né? Os versinhos, os estrofes, esse aqui quebra com tudo isso. Então veja, a forma, como eu já falei, os versos são livres, a linguagem, de novo, é coloquial, é informal, o tema tá falando do progresso de São Paulo, a imigração, né? Esses fatos históricos, só o espírito do poeta que é um pouco diferente. Ele agora não é mais tão humorado, ele tem um tom mais crítico, tem um tom mais de denúncia social. Tranquilo? Bom, mais um. Manuel Bandeira, também é um importante poeta da época. Tem aqui um poema bem famoso dele, Vou-me embora para Passárgada. Eu espero que você já tenha ouvido falar, né? Já tenha ouvido em algum momento. Aqui tem só um pedacinho. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Então eu gostaria que vocês analisassem essa pequena parte e vissem o que exatamente significa essa Passárgada e qual a figura de linguagem que ele usa aqui. Ok? Já voltamos.
Bom, tranquilo, né? Vocês viram que aqui ele já se assemelha mais àquela poesia tradicional que nós conhecemos, tem rima, ele já está mais um pouco estruturado em versos e estrofes, mas independente disso, né, ele ainda traz essas características bem presentes no modernismo, que é a ironia, que é crítica e tudo mais. Mas enfim, o que significa Passárgada? Ele fala que lá ele é amigo do rei, ele tem a mulher que ele quer, porque aqui ele não é feliz, enfim. Na verdade, Passárgada não existe, né? É um lugar da imaginação, é um lugar utópico. Na verdade, é um refúgio onde ele gostaria de ir e ser feliz. É algo como o paraíso dele, né? Então, a Passárgada é algo que ele... É um desejo dele de um lugar onde ele possa ser feliz, onde ele pode ter todos os seus prazeres. E isso demonstra o quê? Uma metáfora, né? A Passárgada é um lugar metafórico. Ela não existe enquanto cidade, enquanto lugar, mas ela é uma construção simbólica dos seus desejos, do lugar onde ele vai conseguir realizar as suas vontades, enfim, ser feliz. A figura de linguagem é algo muito presente nos poemas. Aqui nós vimos a metáfora, mas existem muitas outras. Aqui não teremos tempo, mas enfim, vários poemas, não só poema, mas também na prosa, mas no caso aqui, em vários poemas, você vai ter tanto metáfora, como metonímia, hipérbole, antítese, paradoxo, aliteração, assonância, anáfora, enfim, uma série de linguagens, de figuras de linguagem que vão ajudar a compor essas obras literárias, né? Bom, hoje nós vimos, de forma bem rápida, afinal é só uma retomada, não é? A poesia modernista no início do século XX, né? Essas características de forma rápida e as condições históricas ali daquele momento, né? O que estava acontecendo naquele momento. Também, como a metáfora é algo presente e importante nas poesias, e também revisamos bem rápido as características aí, né? Não falei exatamente das características, mas assim, de modo geral, as vanguardas europeias que tanto influenciaram este movimento aqui no Brasil. Então, eu espero que tenha sido interessante, que vocês revejam as aulas que falam desse assunto com mais calma, para estudarem, né, obviamente. Vejam os livros didáticos de vocês também, porque é importante que vocês retomem, por mais que estamos neste momento aí de reclusão e de aula pela TV, pela internet, você ainda tem os seus livros, você ainda pode fazer todas as outras consultas, né? Não adianta ficar só aqui ouvindo a gente conversando, né? Então, eu gostaria que vocês estudassem com calma, revejam vários poemas do modernismo, revejam essas características, procurem achar e analisar essas características nos poemas e até a próxima.